Bem da terra para vocês. E o nosso assunto agora é sobre tecnologia florestal. Vamos falar de uma empresa de consultoria e gerenciamento de negócios florestais e agronegócio que está adotando tecnologias para desenvolver soluções inovadoras e sustentáveis também. Sobre esse assunto, eu converso agora com o engenheiro florestal Luiz Felipe Arcalá. Oi, Luiz, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado. Bom, há Obrigado, pouco você escutou sobre tecnologias mais empregadas aí para a área da agricultura, irrigação, pivôs e o quanto isso é relevante para, no fim das contas, o produtor ganhar mais usando a tecnologia. Quando a gente entra nesse ambiente florestal, o que a gente percebe? Muitos produtores, né, já se utilizam do sistema integração, lavoura, pecuária, floresta, né, que realmente dá toda uma consistência e melhor rentabilidade também. Unindo-se a isso quando a gente entra com a tecnologia. Como a tecnologia vem auxiliando aí quem realmente trabalha, né, com as florestas. Bom dia Renata, bom dia telespectadores. Eu vejo que os agricultores que executam projetos florestais com integrações de lavoura e pecuária têm sido momentos de tentativas de utilização já do setor florestal, produção de madeira, em áreas que são marginais da sua propriedade e que têm potenciais de produção para a agricultura e que não são tão positivas, não são tão rentáveis. Então hoje, por exemplo, a cultura do eucalipto é uma cultura que é menos exigente, né, em condições de solo, condições de adubação, e faz com que o produtor consiga utilizar essa cultura para aumentar a produtividade, aumentar a rentabilidade da sua propriedade como um todo. Só que a tecnologia tem que ser bem utilizada para a utilização dessa cultura. Não é uma cultura simples de se fazer, não é uma cultura viável se você não avaliar a questão de mercado, a questão de rentabilidade e vender essa produção. Tem que ter a questão de fazer um estudo, um planejamento, exato, né? E ainda exato. mais por ser uma cultura que a gente fala assim, você não vê agora, né, o retorno, é uma coisa mais duradoura, mais adiante. Então, por isso que ainda as pessoas ficam um pouco até temerosas, digamos assim. Exatamente, é um investimento de longo prazo que a gente fala. Tem baixo risco no que diz respeito à produtividade em si, mas existem riscos mercadológicos. Então, é necessário sim, para uma cultura de longo prazo, avaliar o mercado, avaliar se a gente consegue escoar e ter liquidez nessa produção no momento do corte. Senão, a gente passa a ter um investimento aventureiro e não investimento empresarial. Então, é muito importante, sim, um planejamento antecipado, avaliar a possibilidade de verticalização, de aumentar o valor agregado da madeira, ou até identificar potenciais consumidores locais que possam futuramente se interessar por essa produção. E aí sim a rentabilidade é encontrada quando a gente consegue escoar e liquidar essa madeira. E no outro aspecto, a tecnologia ela vem para auxiliar numa cultura de commodity, de produção de madeira, na redução de custo, né? Então, a gente tem que quebrar um pouco o paradigma da inovação, que ela está relacionada muito à tecnologia. Eu acho que a inovação ela tem que estar relacionada à competitividade. Muitas vezes, fazer mais simples, fazer mais com baixo custo é mais inovador do que alguma outra iniciativa que pode gerar uma complexidade no processo. A gente tem tido uma enxurrada de tecnologia, uma enxurrada de startups. A gente está na era das startups em todos os segmentos da cadeia produtiva como um todo, e no agronegócio não é diferente, as agtechs estão aí. Sim, são muitas, né? Só com mapeamento, né, que a gente tem registro, são quase 400, esse dado recente, mas a gente imagina que seja muito mais, né? Porque a cada dia, assim, vem surgindo muitas agritechs e realmente o número, né, a gente na verdade acaba sendo assim abraçado por um monte de tecnologia e muitas vezes até esse investimento não é o direcionado para o seu negócio. Então, realmente, isso que o Luiz está falando é super relevante. Você tem que entender o mercado que você atua e qual vai ser a melhor para você, né? Exatamente. Qual vai ser direcionada e que seja como investimento, não um custo a mais e que causa a tal da complexidade. Ah, mas isso daqui vai tornar meu processo assim, vai burocratizar ao invés de desburocratizar, vai me tomar mais tempo ao invés de ser o contrário. Não, então tem que ser algo realmente pontual e que vai fazer a diferença e vai trazer mais renda para você, porque senão não é válida a tecnologia, Exatamente, né? A gente brinca que a inovação é uma ideia que emite nota fiscal, né? Então,
A inovação Exato, as pessoas falam, parece que está longe, a gente não consegue Exato. encontrar essa tecnologia, mas não, ela tem custo, ela tem nota fiscal. Ela tem que gerar resultado, né? Sim. Então, ou ela tem que aumentar a produção, ou ela tem que reduzir custo, ou os dois, para que a produtividade e a rentabilidade do produtor ela seja encontrada. A gente brinca aqui também que o melhor adubo para uma cultura é o preço. Então, a gente tem que conseguir gerar valor nessa produção, a produção tem que ser maior para gerar receita para o produtor, para que ele possa retroalimentar o processo com tecnologia, né? Então, nem sempre as tecnologias que estão à disposição e a combinação delas vai gerar o melhor resultado. Então, é muito importante ter um processo de avaliação de necessidades, de combinação de tecnologias, para que a gente possa ter um processo mais simples possível, o mais tecnológico possível, mirando a redução de custo e aumento da produção. Aí sim a gente encontra a inovação. Luiz, aqui a gente está vendo imagens lindas, né? Como é que está esse mercado das florestas? O que a gente tem observado, né? E por parte que vocês têm dos produtores, esse contato mais direto? Hoje o Brasil ele é tido como um país mais competitivo no que diz respeito à produção de produtos madeireiros, né? Nós temos hoje cerca de 7,8 milhões de hectares plantados hoje no Brasil, dentre eucalipto, pinos e outras culturas florestais. Temos estados que se destacam, os do sul, né? Os principais que se destacam em área plantada é Minas Gerais, São Paulo, temos Mato Grosso do Sul e também a região sul do país também, que é bastante tida como produção madeireira de alto valor agregado, né? Então, hoje nós temos uma área de produção relevante, não teve um aumento de produção de área plantada de 2017 para 2018, mas nós tivemos um aumento de 13% do PIB, do Produto Interno Bruto desse setor florestal, que está dentro do agronegócio. Então, se nós não tivermos um aumento de área plantada, mas tivemos 13% de aumento do PIB, então a gente demonstra que a tecnologia ela realmente está agregando valor para o processo florestal. Então, hoje, o setor florestal é tido como um setor bastante inovador e o aumento do PIB requer a gente avaliar que não tem sido necessário o aumento de área efetivamente, mas a produção tem aumentado. Tanto a produção em absoluto, mas também a receita dessa produção. Hoje a produção florestal tem sido concentrada em grandes produtores de celulose, carvão e outras culturas, mas existe um movimento muito recente onde os produtores, os fomentados, que estão próximos às indústrias, aos pontos consumidores, participarem ativamente do processo de abastecimento dessas indústrias. Então, hoje existe um movimento cada vez maior que o produtor, o médio produtor, o pequeno produtor, ele faz parte da cadeia, de toda essa cadeia florestal, né? Então, a gente vê com muito bons olhos, o Mato Grosso do Sul tem crescido muito. Né? Porque a gente vê e imagina muitos esses grandes produtores, né? E realmente esse movimento com médios e até pequenos produtores, então, já é uma realidade. Sim, já é uma realidade. As grandes indústrias, elas tentam não ficar realmente à mercê da produção de terceiros, ela tenta realmente internalizar a produção, mas numa cadeia de evolução, de amadurecimento, o produtor pequeno ele tem que participar desse processo, até para que a gente consiga ter um mercado aberto, um mercado potencial e com preços regulados. Então, sim, o produtor rural está participando bastante desse processo de produção e a tecnologia está ficando cada vez mais acessível, né? Há pelo menos 6, 7 anos atrás, as tecnologias de silvicultura de precisão, análogo aí à agricultura de precisão, adubação aérea, drones, tecnologias mais profundas estavam mais relacionadas às grandes empresas que tinham capital para poder investir. Hoje é diferente. Hoje você consegue ter acesso a essas tecnologias tendo o viés da confusão. Tem esse viés da confusão, mas o acesso está aí. Então, o que é importante é como que a gente combina as tecnologias, coloca isso acessível para um pequeno produtor, um médio produtor, para que ele possa ter a mesma competitividade de uma grande produção. E a gente percebe muito, né? E a gente percebe muito produtores menores que conseguem produzir às vezes mais do que uma grande empresa na área que ele tem e com um custo menor. Então isso é muito legal. Perguntar, por exemplo, essa questão de qual é a área mínima, por exemplo, para você conseguir investir aí em questões florestais, enfim, para ser um produtor e que tenha valor agregado aí ao seu produto. Existe assim uma área mínima e um investimento também? Vai depender muito do mercado consumidor, também, né? Da região. Hoje, 63% dos produtores que abastecem algumas indústrias no Rio Grande do Sul têm 50 hectares de área média. Então, ou seja, 1 ou 2 talhões
dentro de uma propriedade, às vezes, de 100, 200 hectares, ele pode ter um talhão menor. No Mato Grosso do Sul é um pouco diferente, os produtores que a gente vê como pequenos e médios têm áreas em torno de 200 a 1.000 hectares, eles já são interessantes. Em São Paulo, nós temos produtores com 100, 200 hectares que fazem parte da estratégia de abastecimento de indústrias. Então, realmente vale a pena avaliar a região, mas a produtividade florestal e a proximidade com o mercado faz com que qualquer produtor possa participar dessa cadeia de valor agregado. Então, com certeza... E vocês acreditam que muitos novos produtores devam entrar no mercado agora nos próximos anos, mesmo com uma certa estabilidade aí recente que você comentou? Eu vejo que sim. Nós temos hoje uma pressão de mercado de consumo de madeira aumentando cada vez mais, com investimentos chineses aqui no Brasil. A gente tem movimentos como a Luarcel sendo comprada e sendo lançado a Bracell. Nós temos aquisições da Fibria, pela Suzano, uma série de lançamentos de novas fábricas de produção. Então, hoje, uma fábrica que é lançada de celulose, ela passa por mais do que 2,2 milhões de toneladas de celulose de produção para cada linha nova. Isso requer 200 mil hectares de área plantada para cada unidade como essa. E a gente viu que essa nossa crise que a gente passou nos últimos anos fez com que o agricultor não plantasse tanto floresta, ficasse um pouco mais receoso. E como é cultura de longo prazo, a gente vai perceber nos próximos anos um déficit de madeira no mercado e potencialmente um aumento de preço em algumas regiões do país. Então faz com que o aumento de preço, como o melhor adubo, como eu havia comentado, estimule produtores a entrarem nessa cultura nos próximos anos. Então tem sido uma cultura bastante interessante, bem avaliada, bem estudada aí pelos investidores. E eu queria saber também quais mercados têm sido mais rentáveis, assim, alguns se destacam nesse sentido. O Sul ainda continua muito pelo fato de valorização do produto com maior valor agregado? Nós temos hoje cadeias de longo prazo e com relações com compradores no mercado de celulose, que tem sido rentáveis, onde o produtor, se ele consegue fazer um contrato de longo prazo com a indústria, passa a ser um investimento rentável e garantido, porque o contrato já está previsto a priori. Hoje a região sul do país ela tem bastante madeireira, então o eucalipto tem sido uma madeira mais bem trabalhada e tecnologicamente falando, tem entrado nesse segmento madeireiro. Então existem alguns setores que têm se destacado. Nos últimos anos o setor siderúrgico, que utiliza madeira como carvão, sofreu muito nos últimos anos em função desse ritmo menor da China de compra de aço. Então teve todo um movimento de redução de mercado, mas a gente tem visto um aumento no último ano da siderurgia em Minas Gerais, tem retomado o mercado em Minas. Então existem sim alguns mercados que têm se destacado. E o importante é buscar valor agregado, né? Buscar não só a produção madeireira como um todo, mas também buscar avaliar qual a cadeia em que eu estou inserido, qual o tipo de produto que eu estou gerando e tentar direcionar material genético, o tipo de produção, o tamanho do ciclo, para tentar atender aquele mercado que está próximo. E aí você consegue entrar numa cadeia e começa a trabalhar com um preço um pouco melhor. Agora, também falando um pouquinho sobre, fora essas regiões tradicionais, assim, vocês já têm sentido algum movimento do mercado para outras regiões novas e que vem se abrindo aí para o setor florestal? Sim, nós estamos vendo um movimento recente, nos últimos 6 meses, um movimento muito grande de avaliar o eucalipto como fonte de biomassa para usinas de milho, usinas de etanol de milho, que a usina de etanol de milho, como ela não tem o bagaço da cana, ela precisa de uma entrada de uma matéria-prima para abastecer as suas caldeiras. Então faz com que em usinas de etanol de milho, principalmente no Mato Grosso, comecem a puxar demandas de plantios florestais para abastecer esse déficit energético futuro que vai ser gerado. O Mato Grosso tem gerado uma série de projetos com uma visão até de, para cada município, ter uma usina de etanol de milho. Então isso faz com que o Mato Grosso tem se mostrado um mercado promissor, tanto para os produtores que lá estão, onde eles produzem soja em áreas com alta rentabilidade, mas sempre tendo uma área ou outra que não consegue produzir para poder saldar os seus custos de produção. Então, nessas áreas, eu tenho visto muitos produtores avaliando áreas que se diz marginal para a soja, converter isso para eucalipto e fazer aí um contrato com uma usina futura. Então, esse movimento eu tenho percebido,
o Mato Grosso vai se tornar aí um mercado bem interessante para produtos florestais, para a produção de madeira, né? Então, e até como aproveitamento da área realmente, né? Porque eles depois na sequência vêm com milho e outros com outras culturas, então você consegue aproveitar aquela área na sua totalidade. Então a questão dos produtos florestais, da floresta ali vai ser e já está sendo uma realidade para os produtores de Mato Grosso. Exatamente, exatamente. Aumentar a rentabilidade por área adquirida, né? Então quando eu tenho áreas marginais e consigo criar uma cultura que me gera retornos de 6, 8 ou até 10% mais IPCA, são retornos muito interessantes no momento onde o Brasil tem uma taxa Selic muito baixa. Então, esse tipo de cultura de longo prazo ele é muito interessante. É verdade, Luiz. E eu tô aqui bem pensando, viu, gente? Ainda tem gente aí que investe, né, naquelas questões mais tradicionais, né, poupança, mas tem a rentabilidade lá um pouquinho mais adiante. O negócio agora é investir em floresta, viu? Exatamente, exatamente. Obrigada, Luiz. Deixa o seu contato aqui pra gente. Como é que faz pra gente te localizar? Site, telefone e redes sociais. Legal. Nosso site é www.inovatec.com.br, Inovatec com 2 N's. Nosso telefone é 19 3324 3019. Nós ficamos em Campinas. Estamos à disposição para conversar com os nossos produtores. Todas as redes sociais também estão LinkedIn, principalmente LinkedIn, nós estamos hoje bastante ativos no LinkedIn. Inovatec. Isso, como Grupo Inovatec e Inovatec Gestão. Temos 2 redes lá. Tá bom, muito obrigada. E olha só, Luiz, gente, vai continuar com a gente daqui a pouquinho, depois do programa, na nossa live, @canal Terra Viva. Então, mais uns 10 minutinhos por lá para vocês ainda que querem encaminhar dúvidas sobre esse setor que movimenta muito a economia e o agronegócio do nosso país, tá bom? Então, por volta das 9h40, eu estarei lá ao vivo com o Luiz para falar mais desse setor pujante que é o setor florestal. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco vamos falar sobre Ouro Preto, em Minas Gerais, que se torna um importante polo tecnológico. A gente já volta com essa entrevista depois do intervalo.